Hoje, trazemos um tema que toca profundamente o coração de muitos. Como saber se cometi o pecado que Deus não perdoa? Talvez você já tenha se perguntado isso em um momento de dúvida, angústia ou até mesmo medo. Será que algo que eu fiz, falei ou pensei me afastou de Deus de forma irreversível? Será que Deus ainda me ama e me perdoa? Quero que você saiba, desde já, que não está sozinho nessa jornada. Essa preocupação mostra que o Espírito Santo está agindo em seu coração, guiando você à verdade e à luz. É um tema sério, mas também cheio de esperança, porque revela não apenas a justiça de Deus, mas também a imensidão de sua misericórdia e graça. Seja muito bem-vindo ao canal O Livro do Aprendiz, o seu espaço para refletir, aprender e fortalecer a sua fé. Aqui, mergulhamos juntos nas Escrituras, buscando respostas para as perguntas mais profundas e muitas vezes desafiadoras da vida cristã. Então, prepare-se, pegue sua Bíblia, abra o coração e me acompanhe até o final deste vídeo. Juntos, vamos descobrir o que a Palavra de Deus tem a dizer e como isso pode transformar a forma como você entende o amor divino. Seja qual for sua dúvida ou medo, saiba que Deus tem um propósito para você, e essa mensagem pode ser o início de uma nova compreensão sobre ele. Vamos começar. Você já se perguntou se existe algo tão grave que Deus jamais poderia perdoar? Uma atitude, palavra ou pensamento que ultrapassaria os limites da sua graça? Essa dúvida não é de hoje. Desde os tempos bíblicos, as pessoas carregam essa preocupação. E não é à toa. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos em Mateus capítulo 12, versículo 31-32 uma declaração de Jesus que chama nossa atenção. Portanto, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Essas palavras de Jesus são fortes, profundas e para muitos, inquietantes. Mas o que exatamente ele quis dizer? Será que é possível, sem querer ou sem perceber, cometer o chamado pecado imperdoável? Será que há uma linha que não podemos cruzar? Essas são perguntas importantes, e para encontrar as respostas, precisamos ir além de uma leitura superficial. É necessário mergulhar no contexto em que essas palavras foram ditas, entender o que estava acontecendo e qual é a essência espiritual dessa advertência. Mas antes de seguirmos, quero que você guarde algo em mente. O mesmo Jesus que proferiu essas palavras também disse: "O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido." Lucas capítulo 19, versículo 10. Isso significa que, antes de qualquer coisa, o coração de Deus é inclinado ao perdão, à restauração e à salvação. Então, respire fundo e abra seu coração. Vamos explorar juntos essa mensagem desafiadora, mas cheia de esperança, para entender como ela se aplica às nossas vidas hoje. Você está pronto? Para entender as palavras de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, precisamos olhar para o contexto em que ele as disse. Naquela ocasião, Jesus estava realizando milagres e libertando pessoas oprimidas pelo poder do Espírito Santo. Mas os fariseus, líderes religiosos da época, fizeram uma acusação grave. Eles disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Pense nisso por um momento. Eles não estavam apenas rejeitando Jesus como pessoa, estavam deliberadamente atribuindo as obras divinas realizadas pelo Espírito Santo ao poder do maligno. Eles viam a verdade diante de seus olhos, milagres que somente Deus poderia realizar, mas escolhiam rejeitá-la e distorcê-la. Isso nos leva à primeira lição importante. O pecado imperdoável não é algo cometido por engano, distração ou em um momento de fraqueza. Ele envolve uma rejeição consciente, voluntária e contínua da verdade e da obra de Deus. É, essencialmente,
Um coração endurecido que não apenas resiste, mas também distorce o que é santo. Imagine a gravidade dessa atitude. É como alguém que, sabendo que a luz vem de Deus, decide chamá-la de trevas. Não é uma dúvida passageira ou uma falta de compreensão. É uma postura deliberada de resistência ao Espírito Santo, mesmo quando a verdade é clara. E por que isso é imperdoável? Porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, nos leva ao arrependimento e nos guia à salvação. Rejeitar o Espírito é, em essência, fechar a porta para o único caminho que nos conduz ao perdão. Portanto, se você já se preocupou em ter cometido esse pecado, saiba que essa preocupação, por si só, é um sinal de que seu coração ainda está sensível à voz de Deus. E isso é algo que nos traz esperança. Vamos seguir, aprofundando ainda mais essa reflexão, para entender o que isso significa para a nossa vida hoje. Continue comigo. Para compreender mais profundamente o que Jesus quis dizer com o pecado imperdoável, precisamos refletir sobre 3 aspectos fundamentais da blasfêmia contra o Espírito Santo. 1. Rejeição deliberada da verdade. A Bíblia ensina que o Espírito Santo tem o papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Ele é como uma luz que nos guia de volta ao caminho certo. Rejeitar essa obra é como fechar os olhos para essa luz, mesmo quando ela brilha diretamente sobre nós. É importante lembrar, essa rejeição não é um simples momento de dúvida ou confusão. Trata-se de uma decisão consciente de negar o que sabemos ser verdadeiro. Imagine alguém vendo uma obra de Deus acontecer de forma clara e inegável, mas, por orgulho ou rebeldia, escolhe dizer: isso não vem de Deus. 2. Cegueira espiritual intencional. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, encontramos um alerta poderoso: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Isso descreve perfeitamente o coração endurecido. É quando uma pessoa, por escolha própria, se recusa a reconhecer a ação de Deus. Não é apenas ignorar a verdade, mas distorcê-la, invertendo os valores divinos. Imagine alguém vendo claramente um milagre ou sentindo o chamado de Deus, mas, em vez de aceitar, decide desacreditar, chamando o santo de profano. Essa atitude não é resultado de falta de conhecimento, mas de uma intenção deliberada de resistir à graça. 3. Persistência na resistência à graça. O pecado imperdoável não é um erro momentâneo ou um ato isolado. Ele representa um estado contínuo de resistência à graça de Deus. É como construir um muro cada vez mais alto entre você e a salvação, até o ponto em que a pessoa se torna insensível à voz do Espírito Santo. É essa persistência que leva a um coração endurecido, incapaz de se arrepender. Pessoas que cometem a blasfêmia contra o Espírito Santo chegam a um estado em que não querem e não buscam perdão, porque se afastaram completamente da obra do Espírito. Uma mensagem de esperança. Mas aqui está algo crucial para você entender. Se você sente preocupação ou angústia por ter cometido esse pecado, isso, por si só, é um sinal de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em seu coração. Pessoas que cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo não se preocupam com isso. Elas não se arrependem, porque já endureceram completamente o coração. Portanto, sua preocupação é um sinal de que Deus ainda está chamando você para perto dele. Não ignore esse chamado. Permita que o Espírito Santo continue guiando você à verdade, ao arrependimento e, acima de tudo, ao amor imensurável de Deus. Vamos continuar, explorando juntos como podemos viver em comunhão com o Espírito Santo e evitar qualquer endurecimento espiritual. Aqui está uma verdade que precisa encher o seu coração de esperança. O coração de Deus transborda amor e misericórdia. Ele não se deleita em condenar, mas deseja intensamente que todos nós encontremos arrependimento e salvação.
Como está escrito em 2 graus Pedro capítulo 3 versículo 9, o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa passagem revela o caráter de Deus. Ele é paciente, aguardando que cada um de nós se volte para Ele, mesmo quando falhamos repetidamente. E em 1 João capítulo 1 versículo 9, encontramos uma das promessas mais reconfortantes da Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Reflita sobre isso. Deus não apenas promete perdoar, mas também nos purificar. Ele entende nossas lutas, nossas quedas e nossos momentos de fraqueza. O sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito e suficiente para cobrir todo o pecado, exceto aquele que vem de uma rejeição total e deliberada da graça, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o único caminho para a redenção. Mas aqui está a boa notícia. Enquanto você busca Deus, enquanto seu coração se preocupa em agradá-lo e seguir sua verdade, você está longe de cometer o pecado imperdoável. O sacrifício de Jesus foi feito para você, para mim e para todos os que se arrependem e o buscam. Ele é a ponte que nos reconcilia com Deus, nos trazendo paz, perdão e uma nova vida. Portanto, permita que essa verdade traga alívio à sua alma. Não importa quão grande seja o seu pecado, a misericórdia de Deus é ainda maior. Continue comigo enquanto exploramos como viver uma vida em harmonia com a vontade de Deus, confiando na sua infinita bondade. A dúvida sobre o perdão de Deus pode pesar no coração, mas aqui está a verdade. Você pode ter certeza do perdão divino. Vamos explorar 3 passos práticos que trazem paz e segurança à sua alma. 1. Confesse seus pecados a Deus. A confissão é um ato de humildade e fé. Não se preocupe em encontrar as palavras perfeitas. Deus não busca discursos elaborados, mas sinceridade. Em Salmos capítulo 51 versículo 17, lemos: Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Fale com Deus como você falaria com um amigo próximo. Abra seu coração. Compartilhe suas lutas, suas falhas e suas dúvidas. A confissão é o primeiro passo para experimentar o alívio do perdão. 2. Peça perdão com fé. Quando você confessa, peça perdão com a certeza de que Ele é fiel para perdoar. Como diz 1 João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não apenas perdoa, Ele apaga suas transgressões, não guardando memória delas. Acredite no poder do sacrifício de Jesus e na justiça de Deus, que é garantida a todos que o buscam com sinceridade. 3. Viva na confiança do amor de Deus. Após confessar e pedir perdão, não deixe o medo ou a dúvida dominar você. Deus deseja que vivamos com segurança e alegria em sua graça. Romanos 8:1 nos assegura: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Abandonar a culpa é essencial. Deus não quer que você carregue um fardo desnecessário. A preocupação constante não é um reflexo da fé, mas a confiança no amor de Deus é. E lembre-se disso. Se você sente o desejo de buscar a Deus, isso é um sinal claro de que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida. O simples fato de você estar preocupado em agradar a Deus e buscar seu perdão já demonstra que o pecado imperdoável não é parte da sua história. Viva em paz. O perdão de Deus é real, é acessível e está ao seu alcance agora mesmo. Confesse, creia e caminhe na segurança do amor de Deus. Lembre-se disso, Deus não é apenas justo, Ele é também infinitamente misericordioso. Ele conhece seu coração melhor do que ninguém e está sempre disposto a perdoar e restaurar aqueles que se arrependem. Se você sente o desejo de mudar, de se aproximar mais dele,
saiba que isso já é uma obra do Espírito Santo em sua vida. Se o que falamos aqui hoje tocou o seu coração, não deixe esse sentimento passar. Aproxime-se de Deus em oração, busque entender mais sobre seu amor e compartilhe essa mensagem com alguém que pode estar enfrentando as mesmas dúvidas e medos. E não se esqueça, você não está sozinho nessa jornada. Somos todos aprendizes, caminhando juntos para conhecer mais sobre a graça e o amor de Deus. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu comentário. Compartilhe sua experiência, sua dúvida, ou até mesmo uma palavra de encorajamento para outros que possam estar lendo. E lembre-se de se inscrever no canal O Livro do Aprendiz. Aqui, seguimos firmes em buscar respostas e crescer na fé. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e sua caminhada de fé. Não importa o que você tenha feito ou quão perdido você possa se sentir, o amor de Deus sempre será maior do que qualquer erro ou medo. O amor de Deus é maior do que qualquer medo. Confie nele.